Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Essa é a segunda aula do nosso curso, no nosso treinamento intensivo de gestão ágil, jornada da gestão ágil. Nesse treinamento eu estou te mostrando como organizar o seu trabalho com gestão ágil para se tornar uma referência em gestão na sua área, mesmo que você não tenha experiência com liderança ou gestão, ou que você não leve jeito para gestão, ou até mesmo que o lugar onde você trabalha seja tradicional e nunca ouviu falar de gestão ágil. Aula anterior, a gente viu o que é a tal da gestão ágil, por que a gestão ágil está tão em alta hoje em dia, por que a gestão ágil vai além de apenas organizar as tarefas e quem é o gestor do futuro. A gente viu a importância de aprender tudo isso. Na aula de hoje, nós vamos ver um aprofundamento dos 3 pilares da visão de floresta. A gente vai ver qual que é esse 80-20, aqueles 20% que trazem 80% dos resultados. A gente vai ver o detalhe de cada método, onde se encaixa cada método em uma empresa, em uma equipe. Eu vou te explicar o Scrum, o Kanban, o OKR, o Design Thinking, o Lean e outros conceitos complementares. E na aula 3, na próxima aula, a gente vai ter uma aula mais prática, onde você vai ver um passo a passo para colocar tudo isso em prática no seu projeto. Além de demonstração de ferramentas, materiais para download e os 7 passos do Gestão Ágil 2.0. Então vamos entrar aqui no conteúdo de hoje. E quando a gente vê esse monte de conceito, é normal ficar um pouco confuso, né? Parece que é muita coisa, mas você vai ver que é simples de entender tudo isso. E se prepara que essa aula vai ser pauleira, tá? Tá cheia de conceito importante. Inclusive, eu te aconselho a pegar papel e caneta para anotar e fixar melhor o conteúdo que eu vou te passar aqui. Porque saber o que eu vou te ensinar aqui hoje é muito valioso para sua carreira como gestor. O conteúdo dessa aula é muito valioso. Olha só o que aconteceu com alguns alunos meus depois que aprenderam o que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu vou colocar um clipe rapidinho só para você ver aqui. A empresa começou a perceber, de um dia para o outro comecei a trabalhar com 12 equipes ao mesmo tempo e já com um nível era superior ao meu. A gestão ágil me trouxe isso em menos de um ano. Foi o melhor investimento que eu fiz em mim. Eu fui contratada, virei referência na empresa. Devido a esse reconhecimento, eu recebi uma nova proposta de emprego que me deu aí um aumento salarial em 40%. Eu obtive 70% de aumento salarial, passei a ser reconhecido profissionalmente, passei a ter visibilidade no mercado, passei a ser um profissional disputado pelas empresas. E realmente mudou a minha vida. Meu salário aumentou, realmente veio mais responsabilidade, mas a qualificação me ajudou muito a conquistar isso. A vida separa antes dos métodos ágeis e depois dos métodos ágeis. Impressionante, né? O resultado que as pessoas conseguem com tudo isso. E você também vai conseguir. Então vamos lá. A gente viu na primeira aula que existem 3 pilares que sustentam o nosso método Gestão Ágil 2.0, que é o pilar da liderança, da estratégia e da execução. Eu já te mostrei isso rapidamente na aula 1, né, onde eu falei sobre a visão de floresta, mas eu vou detalhar melhor aqui nessa aula. O primeiro pilar é o da liderança. Esse daqui, ó. O primeiro pilar é o da liderança de pessoas. E não importa se a sua empresa trabalha para outra empresa ou se a sua área fornece produtos ou serviços para outras áreas, são sempre pessoas de um lado lidando com pessoas do outro. Saber como lidar com pessoas é fundamental para ter sucesso na carreira de gestor. A gente já falou sobre isso na aula anterior, mas é sempre importante reforçar. Então, não adianta você saber todas as técnicas, conhecer todas as ferramentas, todos os conceitos. Se você não entender de pessoas, tudo isso não serve para nada. E o conjunto de valores, crenças, comportamentos de um grupo de pessoas é o que a gente chama de cultura. No nosso caso, a primeira coisa que você precisa aprender é a cultivar uma cultura ágil. Essa cultura ágil, ela deve equilibrar o ganho de eficiência da empresa, que também chamamos de produtividade, com o respeito pelas pessoas. O respeito é um dos valores mais fundamentais da cultura japonesa. Lembra que eu falei na aula 1 que eu aprendi muita coisa na Toyota? E essa coisa de equilibrar ganho de eficiência com respeito pelas pessoas é típico da filosofia japonesa. Eu costumo até usar uma analogia sobre isso que fica fácil de entender. Imagina que a sua equipe é como um caiaque e o remo da direita, a eficiência da empresa. O remo da esquerda representa as pessoas. Se você remar de um lado só da eficiência, o que acontece com o caiaque? Ele vai rodar em círculos. Se você remar só do outro lado, também vai rodar em círculos, não é? A mesma coisa com ganho de eficiência e respeito pelas pessoas. Não adianta nada você só querer ganho de eficiência, ganho de eficiência, ganho de eficiência a qualquer custo. A empresa, a sua equipe vai rodar em círculo. E também não adianta nada ser, vamos só abraçar a árvore, né? Vamos só ser oba-oba e não tô nem aí para produtividade, para eficiência. Também vai rodar em círculo. Então você tem que sempre buscar esse equilíbrio. Você como gestor, a sua responsabilidade é buscar esse equilíbrio, tá? O segundo pilar é o da estratégia. Sem estratégia não existe foco. É muito importante você entender como funciona um planejamento estratégico. Isso vai guiar todas as
coisas que você precisa fazer. Imagina que você precisa fazer um bolo. E você tem todos os ingredientes desse bolo disponível. Você tem todas as ferramentas que você precisa também, a tigela, a bandeja, o forno, tudo mais. Se você não tiver a receita do bolo, vai adiantar ter todos os ingredientes, todas as ferramentas? Não vai, não é mesmo? É a mesma coisa na sua empresa, tá? Não adianta nada você ter todas as ferramentas, todos os insumos, se você não sabe como fazer. Não ter uma estratégia clara na sua equipe, na sua empresa, acontece igual esse problema do bolo. A estratégia é para dizer o que fazer, por que fazer, qual a ordem das coisas. E eu digo mais, a essência de uma boa estratégia é até escolher o que não fazer. Sabe por quê? Porque a coisa mais comum, quando não se tem uma estratégia clara, é você ter uma infinidade de iniciativas. E porque você não tem uma estratégia bem definida, focada naquilo que realmente importa, é que muitos lugares acabam tendo aquela sensação de que tem muitos projetos acontecendo, muita coisa em paralelo, tem um monte de coisa sem a devida priorização. E, obviamente, falta tempo para entregar tudo isso, né? Na ansiedade de querer fazer mais, acaba fazendo menos. E é o que a gente chama de ter muitas iniciativas e poucas acabativas. E aqui tem outro ponto que eu coloco como estratégico também, que é a questão da inovação. A inovação, eu trato dentro desse segundo pilar da estratégia, porque ela é essencial para a sobrevivência no mercado atual. A gente já viu na primeira aula a importância da inovação, né? Então você, sua equipe, sua empresa precisam estrategicamente planejar as inovações. Algumas empresas já sabem disso, são cobradas por isso e por isso cobram cada vez mais dos seus líderes, dos seus gestores por inovação. Por isso é importante você saber inovar. E a gente vai aprender aqui como é que a gente faz para inovar, tá? Portanto, inovar de forma estratégica é fundamental e faz parte do segundo pilar do nosso método. O terceiro pilar é o da execução. Execução sem estratégia pode ser um pesadelo, mas estratégia sem execução é completamente inútil. O bom gestor, um bom líder, tem que ter a capacidade de execução. É sobre tirar as ideias da estratégia e fazê-las acontecer na prática. E a capacidade de execução não significa saber fazer tudo sozinho. Anota aí o que é capacidade de execução para um líder. Significa saber como conduzir um time para executar o que precisa ser feito com o máximo de qualidade possível, no menor tempo possível e entregando o máximo de valor para o cliente final. Isso é capacidade de execução. E um bom líder ágil é aquele que sabe como organizar o time, como organizar seus processos de trabalho, processo de monitoramento e controle, organizar para que seja feito aquilo que precisa ser feito. E além disso, inspecionar, adaptar, melhorar a execução dos trabalhos. Parece até que é muita coisa, né? Mas fica tranquilo que é mais fácil do que você imagina. E a gente vai entender tudo isso nessa aula, tá? A gente vai entender inclusive das práticas, das técnicas, das ferramentas para esses três pilares aqui. Então a gente vai ver aqui um pouco do pensamento Lean, de inteligência emocional, da liderança antifrágil, Management 3.0, Design Thinking, OKR, Scrum, Kanban. A gente vai ver um pouco disso tudo durante essa aula. E a gente viu que tem muitas outras técnicas também, além disso, né, que te ajudam a desenvolver essa visão de floresta. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você, dentre todas essas técnicas, qual que é o 80-20, né? Qual que é aquele 20% que vai trazer o máximo de resultado. Então vamos aprender como funciona tudo isso e como que pode ser aplicado em qualquer equipe, de qualquer área. Para começar, eu sempre gosto de partir pelo problema, entender um problema e aí a gente busca qual é a solução para aquele problema. Então vamos ver o primeiro aqui. Nós sabemos que fazer sempre a mesma coisa, da mesma forma que estamos acostumados, pode até parecer seguro, mas uma hora podemos ficar obsoletos. Fazer o oposto, mudando o tempo todo, toda a forma de fazer as coisas, sempre de uma forma diferente, a gente corre mais o risco de errar do que de acertar, não é mesmo? Então como que a gente faz para buscar esse equilíbrio entre fazer coisas novas, mas manter as coisas de forma segura? Tem um jeito, tem uma técnica e se chama antifrágil. O que é o tal do antifrágil? Antifragilidade é a base de toda a minha gestão. É um termo que foi cunhado por Nassim Taleb, tá? Inclusive ele escreveu um livro chamado Antifrágil, até aqui atrás aqui de mim, aqui, o Antifrágil. Esse é um dos principais livros, é um livro grosso, é um livro muito denso, mas ele traz toda essa cultura de como lidar com a imprevisibilidade, de como lidar com riscos, como lidar com esse mundo caótico de mudanças que a gente vive, tá? Ele escreveu alguns outros livros, como Arriscando a Própria Pele, A Lógica do Cisne Negro, que complementam esse conceito também. Vamos entender aqui rapidamente. Para você entender antifrágil, talvez seja melhor você entender o que é frágil, né? Frágil é tudo aquilo que quebra, que avaria, que se danifica sempre que recebe algum impacto. Já o resiliente é tudo aquilo que resiste, que permanece igual, que volta ao estado original quando recebe algum impacto. O ágil é tudo aquilo que consegue se mover rapidamente, se adaptar
adaptar às novas circunstâncias. Agora, o antifrágil, ele é aquele que se fortalece, que melhora, que se beneficia dos impactos, das mudanças, das aleatoriedades. Logo, melhor do que ser resiliente é ser ágil, mas melhor do que ser ágil é ser antifrágil. E para ilustrar melhor o ponto, eu vou até dar um exemplo aqui para você que eu sempre dou da natureza. As bactérias e os vírus são antifrágeis. Eles crescem e ficam mais fortes conforme recebem impactos. Quer um exemplo disso? Quando você tiver uma infecção bacteriana de garganta, por exemplo, experimenta tomar antibiótico pela metade do tempo prescrito pelo seu médico. Ou melhor, não experimenta, porque isso não vai dar certo, né? O que vai acontecer? Isso vai fazer com que as bactérias mais fracas morram quando você começa a tomar o remédio, ele vai matando as bactérias mais fracas, mas as bactérias mais fortes, elas sobrevivem. E a primeira leva de antibiótico matou as mais fracas, aquelas que sobreviveram, elas passam a se reproduzir. Você não continuar tomando antibiótico, o que acontece? Volta a infecção e ela volta muito pior. E você deve fazer o mesmo com a sua carreira. Não voltar muito pior, voltar muito mais forte, assim como as bactérias fazem. Voltar mais forte depois de um impacto. E para você fazer isso, você tem que criar um ambiente de liderança que seja antifrágil, que não se prejudique, mas que se beneficie dos impactos. E você pode estar perguntando, pô, mas legal, bacana isso, né? Voltar mais forte depois dos impactos, mas como é que eu faço isso? Então é isso que a gente vai ver. Como construir um ambiente antifrágil. A primeira coisa que você tem que fazer é distribuir o trabalho, projeto ou serviços em duas grandes categorias, tá? Do tipo 1, seguro, e o tipo 2, inovador. O tipo 1, seguro, é onde você vai colocar a maior parte do trabalho, do projeto, da operação, do esforço da sua equipe, que é o trabalho que tem que ser feito de forma segura ou conhecida, com baixo ou menor risco de falha possível. Já o tipo 2 é uma minoria do trabalho que deve ser feita da forma mais inovadora que você puder, com um alto risco de falha. Fazendo isso, dessa forma, você vai estar criando opções, né, ou opcionalidades sem o risco de ruína, porque você está fazendo a maior parte das coisas de forma segura. Vamos ver um exemplinho aqui só para você entender. Imagina o líder de uma equipe de vendas, por exemplo. Ele pode distribuir a maior parte do trabalho de forma segura, ou seja, atribuindo tarefas conhecidas e já realizadas anteriormente. Por exemplo, ele pode contatar clientes já existentes, realizar vendas por e-mails ou participar de eventos de vendas conhecidos, tarefas conhecidas e testadas por sua equipe. A maior parte do trabalho ele vai distribuir nesse tipo de tarefa. Por outro lado, ele pode atribuir uma parte menor do trabalho da equipe de uma forma mais inovadora, como por exemplo, a criação de campanhas publicitárias inovadoras ou a participação de eventos inéditos que eles nunca tinham participado antes. São atividades de maior risco, mais inovadoras, com alta probabilidade de falha, mas que, se derem certo, né, acabam trazendo alguma coisa nova. Dessa forma, o líder da equipe ele vai estar criando opções sem risco de ruína. Além disso, como que eu faço para deixar uma equipe, a sua liderança antifrágil? Existem algumas outras dicas que eu vou passar aqui para você. A primeira delas é a da diversidade. Uma equipe diversificada, ela pode ser mais antifrágil, pois ela tem mais pontos de vistas diferentes sobre as mesmas soluções. Outra coisa é a colaboração. Incentivar a colaboração e o trabalho em equipe, você também acaba usando a inteligência coletiva e isso também deixa a equipe mais antifrágil. Outra coisa é criar um ambiente desde que todo mundo entenda que erros são aprendizado. Logo, consequência disso é colocar uma cultura de aprendizado, né? Uma cultura de aprendizado contínuo, onde você e a sua equipe sempre descartam aquilo que não deu certo e mantém aquilo que deu certo. Você tem que fazer isso de forma periódica. Ao fazer isso, você vai estar criando antifragilidade. E por último, tenha sempre planos de contingência. Tenha sempre um plano B, plano C, plano D. Quanto mais planos, quanto mais riscos mapeados e planos de contingência para esses riscos, melhor. Então sempre tenha planos de contingência e assim você vai estar aumentando a antifragilidade da sua equipe. Isso tudo é a base para criar uma cultura ágil. Tá? Então, para você ter uma cultura ágil, é importante você também ter essa cultura antifrágil. Mas as empresas querem e precisam mesmo ganhar produtividade, não é mesmo? E aí a gente tem um dilema. As empresas buscam eficiência, eliminar desperdícios, fazer mais com menos, porém as empresas e equipes são formadas por pessoas. E pessoas não são robôs. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente resolve isso com a cultura do Lean. Os primeiros a resolver isso foram os japoneses da Toyota lá no Japão, na época do Japão pós-guerra. Equilibrar ganho de eficiência com respeito pelas pessoas. Essa é a base da cultura Lean, tá? E o Lean, ele tem 3 fundamentos básicos. Primeiro deles, entrega de valor constante, sempre do ponto de vista do cliente. Tá? Então, na cultura do Lean, a gente sempre coloca o cliente em primeiro lugar e prioriza todo o nosso trabalho para entregar o máximo de valor para esse cliente.
Segundo, eliminar desperdícios. Tudo aquilo que não agrega valor para o cliente é considerado desperdício no Lean e deve ser eliminado do teu processo de trabalho. E terceiro é a melhoria contínua. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando melhorar os nossos processos de trabalho. Isso tem que fazer parte da sua cultura de trabalho. E isso é cultura do Lean, tá? E muita gente acha erroneamente que Lean é apenas eliminar desperdícios. Acha que o Lean é só isso, né? É uma busca por eliminação de desperdícios. A cultura do Lean é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso, né? E eu trouxe aqui também o código de conduta da Toyota, o Toyota Way, que nada mais é que o mercado tem chamado de Lean, né? Eu já comentei na primeira aula que a Toyota não chama isso de Lean, simplesmente chama de Toyota Way, mas o mercado chama, ao estudar o que a Toyota faz, chamou isso de Lean para fora. E esse é o Toyota Way, tá? Que é basicamente aquilo que eu tô falando. É uma estrutura onde sustenta melhoria contínua, né, que seria o ganho de eficiência, com o respeito pelas pessoas. E aí, para respeito pelas pessoas, tem o respeito em si, o trabalho em equipe, o trabalho desafiador. A Toyota entende que ela demonstra respeito pelas pessoas ao desafiar as pessoas a crescerem, a produzirem mais, a terem a melhoria contínua, e com esses desafios de melhoria contínua, ela consegue os seus ganhos de eficiência. Tem uma outra prática aqui da Toyota, que é o Genchi Genbutsu, que é basicamente você como líder, você como gestor, você não faz a gestão por relatórios da sua mesa, não, você tem que ir ao local de onde as coisas acontecem, você tem que ir lá e viver, trazendo aqui para a nomenclatura de chão de fábrica, tem que ir lá e sujar a mão de graxa. Esse é o líder que a Toyota quer, né? Um líder que suja a mão de graxa, que tá junto com as pessoas, que respeita as pessoas, que desafia, que incentiva a trabalhar em equipe, e com isso ele equilibra ganho de eficiência com respeito pelas pessoas. Vou trazer um exemplo aqui só para você ver como que a gente coloca essa cultura, você como líder, como que você faz para agir sob essa cultura, tá? Então, imagina um gerente de uma equipe de produção de uma fábrica, por exemplo, e ele tem uma reunião semanal com a sua equipe para discutir o progresso do trabalho e resolver qualquer problema que possa ter surgido. E aí um dos liderados, um operador de máquina, ele tem um problema com uma das máquinas que está sendo executada. Ele explica para o líder que a máquina está quebrada e ela está quebrando com frequência e que isso está causando atrasos na produção. O líder, ele ouve atentamente, agradece pelo feedback desse liderado, agradece por ter trazido esse problema à sua atenção e em seguida ele pede ao operador que faça uma lista de todas as vezes que a máquina quebrou, qual o impacto que isso teve na produção e também incentiva o liderado a pensar em possíveis soluções para o problema e a trabalhar em conjunto com a equipe de manutenção para resolver esse problema da máquina. Olha só que bacana, o que a gente aprende com essa historinha aqui? Isso é um exemplo do Lean, né, do pilar respeito pelas pessoas, aqui da cultura do Lean. Esse líder, ele está mostrando respeito ao ouvir atentamente o problema do seu liderado. Isso é respeito. Ao pedir ideias de soluções, ele está incentivando ele a participar ativamente da resolução. Isso é desafio, dar um trabalho desafiador. Isso faz parte do pilar do respeito pelas pessoas. E além de incentivar a colaboração e a participação de outras equipes. O que é isso aqui? Está incentivando o trabalho em equipe. Tudo isso daqui é exemplo de uma cultura Lean. Percebe que cultura do Lean é mais do que só eliminação de desperdício? E o gestor que implanta uma cultura Lean, ele consegue maior eficiência e produtividade, né? Pois ele enfatiza a eliminação de desperdício, consegue maior satisfação dos funcionários, porque ele valoriza o respeito pelas pessoas e isso aumenta a satisfação de quem trabalha, né? E acaba tendo uma maior retenção de talentos. Ele consegue maior qualidade dos produtos e serviços, né? Porque ao enfatizar a melhoria contínua, a eliminação de erros, a cultura Lean aumenta a qualidade. Gradualmente ela vai aumentando a qualidade dos produtos ou serviços que a equipe está fazendo. Aumenta a flexibilidade e a adaptação, né? Porque promove flexibilidade e adaptação através dessa cultura Lean. A gente está o tempo todo absorvendo as mudanças, respondendo rapidamente às mudanças. Inclusive, o conceito de PDCA nasceu aqui dentro do Lean, que é planejar, executar, verificar e ter planos de ação em cima do que foi verificado. Isso é base de uma mentalidade ágil, que o Scrum nada mais é do que ciclos de PDCA. E quando você coloca uma cultura Lean, você consegue, como grande resultado final, uma maior satisfação dos clientes, né? Porque aumentou, tá entregando mais rápido, tá entregando com mais qualidade, porque é tudo que o cliente quer, tá entregando mais valor para o cliente, tá priorizando o valor, a entrega de valor para esse cliente. E percebe que é um ciclo virtuoso, positivo. Mas tem um outro conceito. Lembra do que eu falei da aula 1, que o mundo hoje é VUCA, o mundo é volátil, é incerto, que tinha um velho mundo previsível, mas a gente vive num novo mundo que é completamente imprevisível. E aí, com esse novo mundo, a gente tem novos dilemas. Um deles é esse aqui. A competição no mercado, ela é cada vez mais acirrada. Do mesmo jeito que teve aquela explosão populacional, tem uma explosão de empresas, tem uma explosão de pessoas entrando no
mercado de trabalho. Então, se você é dono de uma empresa, sua concorrência está aumentando. Se você é um profissional, sua concorrência está aumentando, porque tem um monte de profissional entrando no mercado. E cada vez mais, a concorrência é cada vez mais acirrada. Logo, inovar não é opcional, é uma obrigação hoje em dia, né? Não só inovar, a obrigação para a empresa inovar, mas você como profissional também tem que estar buscando inovar o tempo todo. E nós somos cobrados por pensar fora da caixa. Quem nunca ouviu essa frase, né? Precisamos pensar fora da caixa. Mas ninguém ensina como faz para pensar fora da caixa. Sabia que tem método para pensar fora da caixa? E o método se chama Design Thinking. Design Thinking, ele é uma metodologia sistemática para gerar inovações. E a grande chave para as maiores inovações é enxergar as coisas do ponto de vista do ser humano. Isso é a base do Design Thinking. Você percebe como as coisas vão se conectando. Eu falei, na primeira aula eu falei bastante sobre a importância de lidar com pessoas. O futuro do trabalho são as profissões que lidam com pessoas. Por isso é importante você entender de seres humanos, entender de pessoas. O líder do futuro é um líder mais humano. E o Design Thinking é uma metodologia justamente para encontrar soluções sob o ponto de vista do ser humano. Vamos entender como é que isso aqui funciona. A gente já viu, né, que toda empresa é composta por pessoas. Então não importa se a empresa vende para outra empresa, é pessoa de um lado vendendo para pessoa do outro. E o grande trunfo do Design Thinking é justamente porque ele é uma abordagem centrada nas pessoas. Como que funciona? O Design Thinking tem 3 pilares. O primeiro pilar é o da empatia. O segundo pilar é o da colaboração. E o terceiro pilar é o da experimentação. Vamos entender esses pilares. O que é a tal da empatia? A empatia é entender o lado humano, o lado das pessoas envolvidas no problema. Você está numa área profissional, ou desenvolvendo um projeto, ou, sei lá, está fazendo um serviço ali na sua empresa. Quem são as pessoas envolvidas? Empatia no Design Thinking. Quando você vai fazer um projeto de Design Thinking, a primeira coisa que você faz é entender quem são as pessoas envolvidas para você entender as suas necessidades, os seus desejos, os seus problemas, o que elas estão buscando resolver do ponto de vista das pessoas. Segundo pilar do Design Thinking é a colaboração. Colaboração e co-criação, né? Que é idealmente você criar as coisas juntos, usar a inteligência coletiva, a diversidade de ideias. Então, Design Thinking tem esse segundo pilar, sempre as coisas são criadas de forma colaborativa. E o terceiro pilar é o da experimentação. É testar, experimentar, coletar feedback e retestar, e testar de novo. E a gente está o tempo todo testando, né? Sempre testando as ideias. Existem diversas abordagens diferentes de Design Thinking no mercado. Tem abordagem com 5 fases, com 12 fases, com 3 fases, com 4 fases, o duplo diamante. Mas basicamente todas elas seguem essa mesma premissa. Você tem um problema inicial e aí você entende quem são as pessoas envolvidas, quais são suas necessidades, os seus desejos, define esse problema e aí você cria opções para resolver esse problema, que é o famoso divergir. A gente sai de um problema inicial e vai divergir em várias ideias. E a gente entra numa fase de ideação, né? Gerar ideias para resolver esse problema, sempre de forma colaborativa. Depois que a gente gerou um monte de ideias, né? Tá aqui um monte de ideias geradas, a gente entra numa próxima fase, que é de fazer escolhas, que é o que a gente chama de convergir. A gente divergiu em várias ideias e vai convergir em quê? Em poucas hipóteses. Seriam hipóteses ou protótipos que nós vamos testar, tá? Então, Design Thinking, todos eles funcionam, todas as abordagens de Design Thinking funcionam da mesma forma, divergir e convergir. A abordagem de 5 fases da D-School é a que eu mais gosto, né? Lembra do conceito de antifrágil? Então, criar opções com Design Thinking ajuda muito a tornar a empresa ou a equipe antifrágil. Quanto menos opções você tem, mais frágil você fica. Quanto mais opções você tem, mais antifrágil você fica. Então, legal ver esses conceitos se conectando, né? Então, por isso a importância do Design Thinking. Quando você coloca Design Thinking ou quando você cria um projeto de Design Thinking, você vai gerar muitas opções, muitas hipóteses, muitas ideias para serem testadas e essas ideias vão trazer antifragilidade para sua equipe. Vou trazer um exemplo aqui só para você ver como que funciona isso na prática em qualquer área, né? Por exemplo, imagina uma equipe de logística que precisa tornar o seu processo de planejamento de estoque mais preciso e eficiente. E ela resolve começar um projeto de Design Thinking para encontrar uma solução inovadora do ponto de vista do ser humano para tudo isso. O que ela vai fazer? Ela vai primeiro numa fase de empatia, vai fazer entrevistas com os funcionários das áreas de compras, de gerenciamento de estoque, as pessoas envolvidas, vai entrevistar as pessoas envolvidas, vai entender quais são suas principais dificuldades e ineficiências. Depois ela vai para uma fase de definição, onde ela descobre
quais são, dentre essas entrevistas com as pessoas, quais são os padrões que surgiram, né? O que elas mais reclamaram? O que mais aconteceu ali? Quais são os principais problemas? E aí ela descobre ali que era falta ou excesso de produtos em determinadas épocas do ano. Era isso que estava causando o problema aqui na equipe. Dessa forma, a equipe conseguiu definir ali o problema a ser resolvido. Uma vez com um problema definido, ela vai partir para a etapa de ideação. E aí vai gerar várias ideias. Vamos supor que essa equipe gerou aqui uma variedade de ideias, como desenvolver um novo sistema de gerenciamento de estoque, fazer parceria com os fornecedores para aumentar, com novos fornecedores para aumentar a quantidade de acordo com a demanda, dar mais treinamento para os funcionários da área de compras e assim por diante. Gera um monte de ideias. Uma vez que gerou um monte de ideias, ela tem que selecionar essas ideias, a fase do convergir, em protótipos. Ela entra numa fase de prototipagem. Então ela vai criar protótipos das ideias mais promissoras. E vamos supor, de todas as ideias, 2 foram as mais promissoras. Uma planilha simulando um novo sistema e um novo fluxo de planejamento de estoques. E aí o que ela tem que fazer agora? Ela vai testar essas novas ideias. A equipe testa esses protótipos e durante os testes, vai coletando feedback e talvez durante o teste pode ter uma nova ideia que gera uma nova hipótese de um novo protótipo que vai ser testado e assim por diante. Assim funciona o Design Thinking. E percebe que você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer área. Eu dei um exemplo aqui numa equipe de logística. Isso aqui pode ser feito numa equipe de vendas, numa equipe de RH, numa equipe de TI, numa equipe de marketing, de qualquer lugar, tá? Qualquer lugar que tem pessoas, tem problemas, você pode usar um processo de Design Thinking para encontrar uma solução inovadora do ponto de vista do ser humano para esses problemas. O Design Thinking não só, lembra que eu falei, né? A gente está no mundo VUCA, Design Thinking te ajuda a pensar fora da caixa, mas ele não é só isso, né? Não só te prepara para ser o líder do mundo VUCA, ele também te ajuda a resolver problemas de produtos e serviços, problemas de processos, problemas de comunicação, problemas de criatividade, problemas de relacionamento. Design Thinking é uma ferramenta poderosíssima para resolver qualquer tipo de problema de forma inovadora. E tem um outro grande problema do mundo atual, que é o excesso de iniciativas, né? A gente falou que é legal fazer Design Thinking, que vai gerar um monte de ideias, né? Vai gerar um monte de coisa. Só que ele também pode cair num outro problema, que é o excesso de iniciativas. A gente sabe que é melhor iniciar e terminar poucas coisas do que começar um monte de coisa e não terminar nada, não é verdade? Inclusive tem um livro que eu recomendo, chama Essencialismo, que ele tem uma imagem que eu trouxe aqui que representa bem o que eu queria dizer. Imagina que você inicia um monte de projeto ao mesmo tempo, ou tem um monte de iniciativas. O que você está fazendo? Você está distribuindo o esforço para vários lados, né? Em várias direções. Se você descobrisse, dentre todos os projetos, dentre todas as iniciativas, qual era aquela que ia trazer o máximo de resultado, e você parasse as demais e direcionasse todo o esforço para aquele único que traz o máximo de resultado, você vai muito mais longe. Essa é a grande ideia, né? Mas aí você fala, como que eu faço para direcionar o esforço da equipe na direção daquilo que realmente importa? Como que eu faço para descobrir isso? Como que eu faço para mapear isso? Como que eu faço para comunicar isso? Existe um método e é o OKR, tá? É o método mais difundido no mercado para fazer isso. Como funciona o tal do OKR? O OKR, ele basicamente, ele conecta a estratégia da empresa com a execução da empresa. Toda empresa tem missão, visão, missão, valores e tem um planejamento estratégico, né? A visão responde aqui por que a empresa existe, a missão, o que ela quer alcançar, a estratégia, quais as ações que ela vai planejar para alcançar aquilo que ela quer, e onde entra o OKR? Entra logo em seguida, com objetivos e resultados chaves. Inclusive, OKR significa isso. O é de objetivos e KR de Key Results, que em português seriam resultados chaves. O que é o objetivo? São quais objetivos são prioridades num futuro próximo, e os resultados chaves como saberemos se atingimos esses objetivos ou não. E as técnicas que a gente usa para isso, uma muito conhecida no mercado para gerar o planejamento estratégico é o BSC, e depois, né, grudado nisso, a gente tem os OKRs. Tá parecendo meio complexo, né? Mas só parece complexo. Eu tive que falar as técnicas, esses nomes gregos, né? Parece que é grego, tá em inglês, mas parece que é grego, né? Mas fica tranquilo que é super fácil de entender e de implementar isso. Vou mostrar aqui para você. Como que você faz para usar isso, tá? Vamos imaginar que você tá indo viajar sem GPS, apenas com um mapa. Com isso, você sabe qual é o teu objetivo, a cidade onde você quer chegar, mas você não sabe o caminho, não é verdade? Então, provavelmente, o que você vai fazer? Você vai se guiar pelo mapa e vai saber se você tá no caminho certo ou não, olhando se você passou por determinada cidade, por algum ponto, alguma coisa. O que seria o OKR? O OKR, ele seria algo que te auxilia nesse mapa. O mapa seria a estratégia que a empresa tem, e o OKR seria um GPS, um Waze, né, um Google Maps, aquilo que te auxilia nesse mapa. Então, no caso da viagem, o objetivo é a cidade que a gente quer alcançar. E os pontos onde você, intermediários, que você chega num ponto tal e vira à direita, chega no outro ponto, vira à esquerda, e você vai, como se fossem pontos de checagem, né, o checkpoints, para você saber se você está chegando no teu objetivo final, eles estão traçados aqui dentro desse OKR. E o que você está medindo aqui? Você está medindo, no exemplo da viagem, velocidade e outras coisas?
coisa, isso daqui são as KPIs. Então, o que é KPI? Key Performance Indicator. São as métricas. São as métricas que você mede no dia a dia para saber a saúde de algum processo ou de alguma coisa, tá? Então, basicamente, essa é a analogia para você entender o que é estratégia OKR e as métricas, onde que elas entram, né? Então, nesse exemplo aqui, para ficar mais didático, é como se fosse uma viagem. Então, o planejamento da estratégia da empresa são os mapas. Os OKRs é como se fossem a rota traçada por onde você tem que passar e quais checkpoints que você tem que atingir para saber se você está chegando no objetivo ou não. E os KPIs é aquilo que você está medindo de fato, né? São as métricas de fato. E o modelinho para você escrever um OKR, você vê como é fácil de fazer isso, é basicamente você preencher isso aqui que você está vendo agora. Você vai dizer, queremos atingir o objetivo X e saberemos se fomos bem-sucedidos se conseguirmos resultado 1, resultado 2, resultado 3. É basicamente isso, tá? Para você ficar mais fácil ainda, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Então imagina um OKR de uma área de suporte. Como que seria? Por exemplo, o objetivo dessa área pode ser reduzir o tempo de resolução de problemas em 30% até o final do ano. Esse é o nosso grande objetivo da nossa área de suporte. E como que a gente vai saber se a gente atingiu esse objetivo ou não? Se a gente foi bem sucedido nesse objetivo ou não? O que a gente vai medir? A gente vai medir alguns resultados chaves. Primeiro deles, reduzir o tempo médio de resposta dos chamados do suporte em 20%. A gente vai ficar medindo tempo médio de resposta ao chamado. E a nossa meta, primeira meta aqui, é reduzir em 20%. Segundo KR, aumentar a resolução de problemas sem intervenção humana em 50%. A gente vai usar ali uma inteligência artificial aqui no suporte e a gente quer diminuir a resolução de problemas sem intervenção humana para 50%. Outro KR, aumentar o número de problemas resolvidos no primeiro contato em 10%. Percebe que aqui nós temos números, são métricas. Aqui seriam os KPIs. Os KPIs entram dentro desses KRs e entram como metas. As metas que a gente vai traçar para, se a gente atingir todas essas metas, a gente alcança o objetivo. É assim que você escreve um OKR. Tá? Então aqui, outros exemplos de OKR. OKR de uma área de RH. Aumentar a satisfação dos funcionários em 10%. KR. Aumentar a participação no programa de treinamento e desenvolvimento em 30%. Aumentar a satisfação com o ambiente de trabalho em 5%. Aumentar a satisfação com a liderança em 5%. E assim por diante. Tá? Você pode também criar OKRs pessoais, por exemplo. Você pode ter um OKR de quero melhorar a minha saúde e bem-estar. Esse é o meu grande objetivo. Como que eu vou saber se eu melhorei ou não a minha saúde? Aí você vai lá e traça suas metas. Eu vou praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Outro KR, reduzir o consumo de açúcar adicionado em 25%. Outro KR, vou dormir pelo menos 7 horas por noite. Percebe que aqui tem métricas. São os KPIs que você vai medir, que você vai verificar para ver se atingir todos eles, você consegue atingir o seu objetivo. Simples assim. É assim que você faz OKRs, tá? E os OKRs podem ser feitos em todos os níveis da empresa. Inclusive é assim que é recomendado que se faça, né? Você tem que ter um OKR, você pode ter, né, um OKR da empresa. Esse OKR da empresa pode ser derivado, desse OKR se derivam os OKRs das áreas. Você pode ter um OKR da área de vendas, OKR de um outro time de produtos. Os OKRs das áreas podem derivar os OKRs individuais das pessoas que trabalham nessas áreas. Você pode ter o OKR nesse exemplo, do designer, do product designer e assim por diante. Então você pode ter uma hierarquia de OKRs. O que você está fazendo? Está desdobrando metas e objetivos dentro da empresa. E o gestor que sabe OKR, o que você ganha com isso? Né? O que o gestor ganha com isso? Ele melhora o foco, porque ele traz foco para aquilo que realmente importa e comunica esse foco dentre todo mundo, traz alinhamento, né? Promove o alinhamento dos objetivos da equipe com os objetivos da empresa e promove a colaboração e o senso de propósito em todo mundo, aumenta a transparência, porque todo mundo sabe quais são as metas, e inclusive o OKR tem que ser público, tá? Não tem essa de eu faço o meu OKR só eu fico olhando para ele. Não, os OKRs são feitos de forma pública. Então o OKR da empresa é público para todos os funcionários, o OKR da área é público para todas as outras áreas e para todos que trabalham na área. Isso traz o quê? Traz transparência, traz senso de propósito, todo mundo sabe para onde as coisas estão caminhando. OKR também traz flexibilidade, por quê? Porque normalmente a gente traça OKRs trimestrais, a cada 3 meses. Isso traz flexibilidade, traz agilidade para a empresa, para a área, para a equipe poder mudar seus objetivos ou resultados chaves a cada 3 meses. E dá uma visão de futuro, ajuda a equipe a olhar para o futuro e se preparar para o que está por vir. E o OKR, ele funciona como, eu já comentei, uma ponte, né? Ele é uma ponte entre a estratégia da empresa e a execução. Então ele faz essa ponte da estratégia com a execução. E o que entra na execução? Entram as iniciativas, os projetos, as tarefas, é tudo aquilo que a gente tem que fazer para atingir as metas traçadas nos OKRs. Então, recapitulando, nos OKRs nós traçamos objetivos, onde nós queremos alcançar, traçamos as metas dos KRs, né, o que a gente vai medir para saber se a gente alcançou esse objetivo ou não, e para cada uma dessas metas, para cada um dos KRs, nós podemos criar iniciativas, o que é basicamente o que a gente vai fazer para bater essa meta. A gente vai ter que criar uma nova iniciativa, criar um novo projeto, a gente tem que fazer alguma
coisa, é a fase da execução. Então o OKR, por isso que ele faz essa ponte entre a estratégia e a execução. Lembra da visão de Floresta, dos 3 pilares? Liderança, estratégia e gestão da execução. Vamos ver um pouquinho aqui dessa gestão da execução, porque é muito importante que você entenda, né? A gente viu até agora aqui de liderança, viu Lean, viu a questão do antifrágil, viu Design Thinking, viu OKR, mas não adianta nada disso se você não tiver gestão de execução, se você não fizer acontecer, né? Planejei tudo, gerei inovação, não sei o quê, mas se você não gerar, não fazer os projetos acontecerem, não adianta nada, né? E quem é que faz quais são os métodos que nós usamos para gerenciar a execução? É o Scrum e o Kanban, tá? Basicamente, essa duplinha aqui é a duplinha mais famosa de gestão de projetos do mundo. Vamos entender como é que cada um funciona? Como que funciona o Scrum? O Scrum basicamente funciona assim, você começa com uma lista de tudo que precisa fazer, que é o famoso backlog. Lembra das iniciativas que nós encontramos lá nos OKRs, né? As iniciativas para alcançar os resultados chaves? São elas que alimentam o backlog do Scrum. Então, cada iniciativa para alcançar um OKR pode virar ou alimentar um backlog do Scrum, que é uma lista do que tem que ser feito por uma equipe. E de sprint a sprint, a gente vai executando tudo que tem no backlog. A gente já vai ver como que isso funciona. Um ponto importante desse backlog é que ele tem que ser priorizado por ordem de importância, tá? O que é mais importante em cima e o que é menos importante embaixo. Sempre tem que estar priorizado esse backlog. Uma vez que a gente tem o backlog, o próximo passo é a gente criar o nosso sprint backlog. O que é o sprint backlog? A gente pega aquele backlog, pega o que foi priorizado e a gente seleciona uma lista, a gente cria uma lista menor chamada sprint backlog. O que é isso? É a lista do que que é mais prioritário da lista de pendências. A gente seleciona ela e a gente vai trabalhar para executar, para fazer acontecer essa lista menor. Seguindo a lista de prioridade, a gente vai pegar o que é mais prioritário e vai executar. Tá? Então a gente vai dar foco naquilo que realmente importa, foco naquilo que traz mais valor, foco naquilo que é prioridade. E a gente vai trabalhar como? Vai trabalhar em sprints. O que é o tal do sprint? São períodos de execução de trabalho ou períodos de mão na massa, períodos de execução em si, onde a gente foca naquilo que mais importa. E a gente vai executar todo aquele backlog em sprints. A gente vai pegar aqui a primeira parte do backlog e vai executar na primeira sprint. Pega mais um pouco do backlog e vai para a segunda sprint. Então, a cada ciclo de sprint, a gente executa um pouco do backlog. E todos os dias no Scrum, a gente faz uma reunião de alinhamento interno com a equipe. Tá? É uma reunião da equipe para a equipe, onde cada um vai dizer o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem alguma coisa impedindo o meu trabalho. Com isso aqui, a gente promove alinhamento, gestão de risco, melhora a comunicação dia a dia da equipe. Lembrando que essas reuniões têm que ter, no máximo, 15 minutos de duração. Não é uma reunião para tomar tempo da equipe, é só para ter um alinhamento de quem está fazendo o quê. E no final de uma sprint, a gente faz 2 reuniões, que é a retrospectiva, a review e a retrospectiva, que é basicamente revisar o que foi feito e como foi feito, tá? É aqui que a gente vai aprender com o que foi feito para fazer melhor no próximo ciclo de trabalho ou na próxima sprint. E essa é a forma de organizar o trabalho do Scrum. Não é complicado de entender, né? É simples de entender, né? Não é tão fácil de colocar em prática, mas é simples de entender. E o que você ganha com o Scrum? Basicamente, quando você tem muito trabalho para fazer, tá aquela bagunça, não sabe nem por onde você começa, quando você implementa toda essa cadência do Scrum, você organiza a bagunça. Então, é isso que o Scrum faz. Mas aí tem um outro problema, né? O trabalho, hoje em dia, tá ficando cada vez mais abstrato. Antigamente, a gente via o trabalho acontecendo. As coisas eram visíveis. Hoje em dia, o trabalho é intangível, né? Nós somos trabalhadores do conhecimento. Você olha para um escritório e você não sabe o que cada um tá fazendo. E todas as pessoas têm trabalho a fazer, trabalho sendo feito e trabalho pronto. Uma equipe de trabalho tem trabalho a fazer, trabalho sendo feito e trabalho pronto. Percebe que isso é abstrato? Esse é um conceito abstrato, né? Ela tem um monte de coisa para fazer, estou fazendo um monte de coisa e tem coisas prontas. Essa informação de a fazer, fazendo e feito, ela é uma coisa abstrata, é difícil de visualizar tudo isso. E por que isso é um problema? Quando você olha para uma equipe de trabalhadores do nosso século, né? Você não sabe quem está sobrecarregado, quem está tranquilo, quem está fazendo o quê. Você não consegue identificar o que cada um está fazendo. Ainda mais quando é home office, né? Trabalho remoto. Ninguém consegue, aí que não dá nem para ver mesmo. Você nem vê as pessoas. Como é que você faz para identificar quem está sobrecarregado e quem não está? E o problema, ele pode se estender por toda a empresa, né? Você pode ter uma equipe sobrecarregada aqui, uma outra equipe sobrecarregada aqui, essa daqui não está sobrecarregada, e aí por conta desses 2 gargalos, a gente está tendo atraso para o cliente final. E como que a gente faz para resolver isso? Como a gente faz para visualizar o trabalho se ele é abstrato? Usando Kanban, tá? O Kanban, a grande proposta do Kanban é justamente isso, é trazer visibilidade para aquilo que antes era abstrato, era invisível. O trabalho do conhecimento é um trabalho invisível. Então, como que a gente faz para enxergar esse trabalho? Usando Kanban, né? Com o Kanban, cada post-itzinho desse aqui representa uma peça de trabalho, representa uma tarefa, representa um projeto, tem que representar uma porção de trabalho da equipe.
equipe. E ao enxergar, ao tangibilizar esse trabalho em um papelzinho, em algo tangível, você consegue visualizar o que tem a fazer, o que está em progresso, o que está pronto. Essa é a grande beleza do Scrum, é trazer visibilidade para aquilo que antes era invisível. Como que você faz isso? Por meio de gestão visual, né? E gestão visual não é só post-it na parede, não é só o Kanban físico. Existem Kanbans virtuais, como o Trello e várias outras ferramentas que nós temos hoje em dia. Então você pode ter o Kanban ou a sua gestão visual, tanto fisicamente no escritório, como por meio de uma ferramenta. E o mínimo para você começar com o Kanban é você fazer o famoso a fazer, fazendo e feito, tá? Todo mundo tem a fazer, fazendo e feito. Esse é o mínimo do fluxo de trabalho que todo mundo tem. E se você quiser dar um passo além, você pode explodir o fazendo e se perguntar, o que é fazendo para minha equipe? Fazendo para nós primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, depois aquilo, daquilo outro, e depois está pronto. Você explode essas etapas do teu fluxo de trabalho e você pode colocar isso no Kanban também, e fazer um Kanban mais detalhado e vai trazer uma visibilidade maior do teu processo de trabalho. Tá? Bacana. A gente viu aqui que o Scrum e o Kanban, né? Eles são os métodos mais famosos da gestão ágil e é o que a maioria das pessoas aprende, principalmente o Scrum, né? Muita gente acha que o ágil é só o Scrum, e para por aqui, mas você não vai parar por aqui. E lembra que eu falei da visão de floresta, né? Que o Scrum e o Kanban, ele ajuda nesse pilar aqui, né? Um dos pilares, que é o da gestão da execução. O OKR e o Design Thinking ajuda no pilar da estratégia. Mas lembra do pilar número 1? E se eu te disser que esse daqui é o pilar mais importante de todos esses? Tá? Esse é o pilar que faz você um líder diferenciado. A gente já falou aqui de cultura do Lean, a gente já falou de antifragilidade, criar um ambiente antifrágil, tudo isso tem a ver com o pilar da liderança. Mas se você quer ser um líder relevante no mercado hoje em dia e no futuro, nesse futuro VUCA que a gente viu ali na aula 1, você precisa fortalecer o pilar da liderança, o pilar da gestão de pessoas. E, inclusive, eu conheço profissionais que gabaritam todas as coisas que eu falei aqui, né? Conhecem Scrum, conhecem Kanban, conhecem e sabe gerar gráfico disso e relatório, conhecem a parte técnica de todos os métodos, mas não conseguem crescer na carreira, não conseguem permanecer numa posição de liderança por muito tempo, mesmo sabendo todas essas técnicas. Você sabe por quê? Além desses aspectos técnicos de gestão, o líder do futuro precisa desenvolver também uma habilidade muito importante, que é a inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, não adianta nada você aprender tudo aquilo. Não que não adianta nada, né? Obviamente adianta, mas você não vai conseguir crescer como líder. Para você ser um verdadeiro líder, você precisa desenvolver sua inteligência emocional. E essa é a cereja do bolo do meu método Gestão Ágil 2.0. Sabe esse monte de testemunho de alunos nossos que você viu por aqui? Um monte de gente crescendo na carreira, ganhando aumento, sendo reconhecido e tudo mais. Por quê? Porque a gente incentiva os líderes, os líderes que nós formamos a desenvolverem sua inteligência emocional. Essa é a cereja do bolo do método. A gente não para só nas práticas técnicas. Você aprende a realmente ser um líder. E para você ser um líder, você precisa desenvolver sua inteligência emocional. Tá? Uma inteligência emocional aplicada à gestão ágil é essencial para ser um bom líder. Inclusive, uma notícia boa da inteligência emocional é que ela pode ser desenvolvida. Você eu não nasci com inteligência emocional ou não nasci. Não, você pode desenvolver. Então para você desenvolver inteligência emocional, é importante você entender o que é essa inteligência emocional. Ela é composta de basicamente 5 grandes componentes, que é o da autoconsciência, que é a habilidade de reconhecer e compreender as próprias emoções, a autorregulação, que é a habilidade de controlar ou ajustar as suas emoções e comportamentos de acordo com as situações, a automotivação, eu escrevi aqui motivação, mas é automotivação, que é a habilidade de usar as suas próprias emoções de maneira positiva para você se motivar, para você atingir objetivos, alcançar resultados, a empatia, que é a habilidade de compreender e se conectar com as emoções das outras pessoas, e as habilidades sociais, que é a habilidade de estabelecer relacionamentos saudáveis, eficazes com outras pessoas. Tudo isso daqui você deve desenvolver como líder. E por que a inteligência emocional é importante? Se você desenvolve sua inteligência emocional, você vai liderar melhor, vai ser capaz de entender e gerenciar melhor as emoções, as suas emoções e as emoções entender as emoções que estão acontecendo na sua equipe. Você vai gerenciar melhor os conflitos. Você vai melhorar a comunicação, porque você vai ser capaz de reconhecer as emoções dos outros e se comunicar melhor de acordo com as emoções. Você vai melhorar a motivação da sua equipe, vai melhorar o senso de tomada de decisão. Você não vai tomar a decisão baseado na emoção errada, porque você vai saber identificar a emoção, vai saber controlar e pausar e tomar a decisão no momento certo. Você vai se tornar um líder muito melhor. Inclusive, eu trouxe uma frase aqui do Daniel Goleman, que é o cara que criou esse conceito aqui da inteligência emocional. Ele diz que, trouxe a tradução aqui da frase, né, que o QI e os conhecimentos técnicos são importantes, mas a inteligência emocional, ela é condição indispensável para liderança. Segundo ele, não existe liderança se não houver inteligência emocional. E com isso a gente fecha aqui o 80-20 da visão de floresta da gestão ágil.
Então, no campo da liderança de pessoas, nós temos a cultura do Lean e do antifrágil e a inteligência emocional. Na gestão da inovação e da estratégia, nós temos o Design Thinking e o OKR. E na gestão da execução, nós temos o Scrum e o Kanban. Com esse ferramental, com essas ferramentas, você aprendendo e desenvolvendo isso, você resolve 90% dos problemas do mercado. E aí, eu faço uma pergunta. Imagina você conhecendo e colocando em prática todos esses conceitos no seu trabalho. Você vai ser um gestor muito acima da média, mas muito acima da média. Essa é a visão de Floresta usando a gestão ágil. A visão de Floresta do nosso método usando a gestão usando a gestão ágil. Eu aprofundo em todos esses métodos no meu curso de gestão ágil 2.0, que é uma formação completa de gestor ágil, né? Algumas pessoas até já me perguntaram quando a gente vai abrir as próximas vagas para a próxima turma do gestão ágil 2.0. Mas agora não é a hora de falar desse curso. Mais para frente eu falo para você quando que a gente vai abrir a próxima turma. Está próximo da gente abrir uma próxima turma. Caso você tenha interesse, eu vou te avisar. Mas agora que você entendeu esses conceitos, entendeu como funciona o Scrum, o Kanban, o OKR, o Design Thinking, o antifrágil, o Lean. Agora que você entendeu tudo isso, você pode estar se perguntando, legal, como que eu junto tudo isso em um passo a passo para eu colocar em prática na minha empresa? Por onde eu começo? O que eu faço agora? O que eu faço depois? E depois? E depois? Qual que é esse passo a passo, né? É justamente isso que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou te passar 7 passos para você colocar esse processo inteiro em prática em qualquer área. Tá? Você vai ler passo 1 de entender os fundamentos, passo 2 de organizar o trabalho, gestão visual, ritmo ágil. Eu vou falar para cada passo desse, eu vou te dizer para você o que você tem que fazer. Tá? O que você tem que fazer para organizar o trabalho? O que você tem que fazer para fazer a gestão visual? O que você tem que fazer para colocar um ritmo ágil de execução? O que você tem que fazer para colocar a melhoria contínua? O que você tem que fazer para implementar essa liderança ágil nos times? O que você tem que fazer de ferramentas, de automações? Eu vou te passar tudo isso na próxima aula. Eu vou te dar uma verdadeira receita de bolo para você colocar em prática em qualquer área. E agora, eu quero que você, de novo, né, comente aqui para mim que ficha que caiu para você nessa aula de hoje. Vai lá na comunidade do curso ou nos comentários aqui desse vídeo e comenta para mim que ficha caiu, que ideia que você teve, o que você falou, uau, descobriu dessa aula. Além disso, compartilha o seu aprendizado com o mundo. A gente já falou sobre isso na primeira aula, né? É importante você compartilhar com o mundo o que você está aprendendo, para que as pessoas saibam o que você está se atualizando, o que você está aprendendo, o líder que você está se tornando. Compartilha e marca a gente no LinkedIn e no Instagram. E enquanto a próxima aula não chega, dá uma olhada aqui em mais alguns resultados de alunos nossos, o que eles conseguiram quando colocaram tudo isso em prática. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço e seja ágil. Eu tô aqui para contar para vocês um pouco da minha experiência da metodologia ágil aplicada ao meu trabalho que eu aprendi depois de realizar o curso de gestão ágil junto com o pessoal da Mindmaster. Eu trabalhava como gerente corporativo de um departamento e tinha muitas frentes de trabalho, muitas equipes de trabalho que era responsável, além de projetos. As equipes que não tinham necessariamente feito o curso, entraram no processo, entraram no método e começaram a gostar e começaram a abraçar aquilo porque realmente gerava uma diferença. Projetos que às vezes estavam travados, enroscados, a gente não percebia onde ele estava, no meio, o que estava acontecendo, começava a ficar muito claro. A equipe mudou, outras pessoas da equipe foram fazer cursos de gestão ágil e realmente isso gerou uma diferença de resultado e de movimento. Tanto que muitas vezes as reuniões começavam sem mim porque a equipe estava tão imbuída no processo que quase começou a existir uma autogestão, o que é fantástico numa equipe de trabalho quando você quer potencializar os esforços. E cuido de diversas contas e, inclusive, esses clientes pedem que todos os projetos sejam feitos já por metodologia ágil, tanto para a equipe interna como para os clientes, isso é uma diferença muito grande. É uma mudança e é uma mudança de mentalidade que realmente vale super a pena. Pude colher bastante frutos, né, disso. Atualmente sou coordenadora, né, então trazer isso para dentro do meu dia a dia me proporcionou aí a coordenação, me proporcionou aí o engajamento do meu time, produtividade, gestão de tempo, estrutura, né, e tudo isso trouxe um resultado fantástico para mim, que foi a pesquisa de clima, que eu fui avaliada, onde eu sou referência de mercado, então isso para mim foi fantástico. Também fui convidada para ser orientadora de negócios aqui nos times de squad da Localizem. Eu passei a treinar os gestores acima de mim. O projeto foi entregue num prazo ok, a empresa teve o retorno esperado no prazo. Eu fui chamado para outro projeto com eles e depois outro projeto. Eu consigo acessar projetos maiores. Esses treinamentos proporcionaram mais organização, controle e um melhor gerenciamento na entrega dos meus projetos. Me sinto apto em oferecer projetos de qualidade.
Quando eu cheguei, o processo da empresa ele estava bastante bagunçado, assim, a gente não tinha uma comunicação muito fluida, tinha informações diversas sobre uma mesma vaga, ninguém sabia direito em que momento do processo seletivo estava aquela vaga, onde estava o currículo do candidato, quem sabia, quem já tinha entrevistado, quem não tinha entrevistado. O ambiente da empresa, você não tem ideia como mudou. Imagino. Então, hoje eu consigo trabalhar num horário mais controlado e eu consigo entregar mais resultado. Eu conseguia executar muito, conseguia planejar muito, mas demorava um pouco mais os resultados. E quando eu passei a praticar a metodologia ágil de forma mais intensa, esse resultado começou a aparecer. Eu comecei a ficar mais bonito. Não só com as pessoas, mas também com meus superiores, com os meus colegas de trabalho. Eu estou tendo um resultado fantástico, tanto o resultado financeiro, porque eu estou vendendo esse serviço, que meus clientes estão conseguindo atingir de fato aqueles objetivos que muitas vezes estavam no planejamento de longo prazo. A gente, num período curto de 3, 4, 5, 6 meses, a gente já está vendo o resultado crescer absurdamente.